É possível que neste exato momento, um elemento presente em sua despensa doméstica, utilizado diariamente sem maiores questionamentos, esteja comprometendo de maneira silenciosa a saúde de seus rins. Trata-se de uma substância aparentemente inofensiva, talvez até recomendada como parte de hábitos cotidianos. O aspecto mais alarmante reside no fato de que, quando os primeiros sinais de alerta surgirem, os danos já poderão ter atingido um estágio irreversível. Seus rins podem estar sofrendo um processo degenerativo neste instante, sem que haja qualquer percepção imediata. Sou o Dr. Michael Kent, especialista em nefrologia com 26 anos de atuação profissional. Minha área de expertise concentra-se nos rins, órgãos em formato de feijão que, na maioria das vezes, só despertam atenção quando uma falência grave se instala. Ao longo de minha carreira, testemunhei inúmeros pacientes na faixa dos 60 e 70 anos adentrarem meu consultório em busca de uma avaliação rotineira, apenas para descobrirem que a capacidade funcional de seus rins encontrava-se reduzida a 30%. Em muitos casos, fui obrigado a comunicar que a diálise não era mais uma opção, mas uma necessidade vital. O que mais me angustia, entretanto, é constatar que em grande parte dessas situações, a deterioração poderia ter sido evitada. Neste momento, decidi romper o silêncio e expor os agentes mais nocivos que, sem que se perceba, agridem os rins de forma progressiva. Classifiquei-os em ordem crescente de gravidade, e ao revelar o principal vilão, o primeiro da lista, é provável que surja uma reação de surpresa, talvez até indignação. Afinal, trata-se de um composto onipresente de baixo custo, altamente viciante e cuja disseminação é incentivada de maneira sistemática pela indústria alimentícia. Contudo, há um aspecto que oferece esperança. Ao compreender a natureza desses agressores e identificá-los com clareza, torna-se possível adotar medidas eficazes de proteção. Antes de abordar tais substâncias, é fundamental esclarecer um aspecto crucial relacionado ao envelhecimento renal. A partir dos 60 anos, o funcionamento dos rins sofre alterações significativas. Diferentemente do que ocorria aos 30, esses órgãos perdem parte de sua resiliência, tornando-se mais suscetíveis a lesões e menos capazes de se recuperar após períodos de estresse ou enfermidade. Uma analogia adequada seria compará-los a um sistema de filtragem residencial. Quando novo, ele é capaz de processar impurezas com eficiência, mas, após décadas de uso contínuo, sua capacidade de retenção se deteriora. Em termos técnicos, esse declínio é denominado redução da taxa de filtração glomerular, o que, na prática, significa que os rins perdem progressivamente a habilidade de purificar o sangue de maneira adequada. Esse processo é inerente ao envelhecimento, porém, sua gravidade se intensifica quando associado a determinados compostos, os mesmos que serão discutidos adiante. A combinação entre rins envelhecidos e a exposição a tais agentes equivale a alimentar um incêndio latente com combustível inflamável. A hipertensão arterial figura como a principal causa de doença renal em idosos, enquanto o diabetes e as cardiopatias também contribuem de forma expressiva para a deterioração da função renal ao longo do tempo. Essas condições atuam como martelos incessantes sobre o delicado sistema de filtragem dos rins. O quarto item desta lista pode causar estranheza, pois não se trata de algo ingerido, mas sim de uma omissão, a ausência de movimento. Refiro-me ao sedentarismo, um hábito que, embora muitas vezes subestimado, possui efeitos comprovadamente prejudiciais à saúde renal. A relação entre a inatividade física e o comprometimento dos rins está amplamente documentada na literatura científica. Os rins dependem inteiramente de um fluxo sanguíneo adequado para desempenhar suas funções. Imagine um rio caudaloso, cuja correnteza arrasta detritos e mantém a água em constante renovação. Esse é o papel da circulação sanguínea eficiente para os rins. Pesquisas demonstram que o comportamento sedentário eleva o risco de declínio da função renal, com efeitos estatisticamente significativos quando o tempo de inatividade ultrapassa 40 horas semanais. Agora, visualize esse mesmo rio transformando-se em um fio d'água estagnado, onde resíduos se acumulam e a decomposição se instala. Essa é a consequência de permanecer sentado por longos períodos. A circulação torna-se lenta, o coração bombeia com menos vigor, e o sangue chega aos rins com menor pressão, privando os milhões de filtros microscópicos da irrigação necessária para operar de forma otimizada. Há ainda um mecanismo mais pernicioso em ação. O sedentarismo está diretamente associado à insuficiência renal, e sua influência negativa é particularmente acentuada em indivíduos idosos, uma vez que a função renal já se encontra naturalmente comprometida pelo envelhecimento.
A inatividade abre caminho para a obesidade, a hipertensão e o diabetes tipo 2. Quando o corpo permanece imóvel por horas a fio, seja diante de uma tela de televisão ou computador, os músculos deixam de metabolizar a glicose de maneira eficiente, desencadeando resistência à insulina e, consequentemente, diabetes, a principal causa de falência renal em escala global. O excesso de peso sobrecarrega o coração, elevando a pressão arterial que, por sua vez, exerce um efeito devastador sobre os rins. A solução, no entanto, não exige transformações radicais. Não é necessário tornar-se um atleta da noite para o dia. O primeiro passo consiste em interromper longos períodos de imobilidade. Uma estratégia simples é programar um alarme no celular para soar a cada hora. Ao ouvi-lo, levante-se, caminhe pela residência por 2 minutos, alongue-se ou movimente-se no lugar. Esse gesto aparentemente insignificante reativa a circulação e direciona um fluxo renovado de sangue oxigenado aos rins. Em seguida, incorpore uma caminhada diária ao cotidiano, iniciando com 10 minutos e aumentando gradualmente o tempo. O objetivo não é a intensidade, mas a regularidade. Cada passo representa um investimento na saúde renal. Passemos agora ao terceiro agente nocivo, presente em praticamente todos os lares do país: os analgésicos de venda livre, especificamente os anti-inflamatórios não esteroides conhecidos como ANS. Essa classe de medicamentos inclui substâncias como ibuprofeno e naproxeno, consumidas diariamente por milhões de pessoas sem qualquer precaução. Uma dor de cabeça? Um comprimido resolve. Uma lombalgia? 2 são suficientes. Uma crise de artrite? O uso prolongado por semanas ou meses torna-se rotina. Afinal, se estão disponíveis sem prescrição, devem ser seguros. Lê do engano, especialmente para a população idosa. O mecanismo de ação desses fármacos explica seus riscos. Os ANS atuam bloqueando a produção de prostaglandinas, compostos responsáveis por manter os pequenos vasos sanguíneos dos rins dilatados, garantindo um fluxo adequado. Ao inibir essas substâncias protetoras, os vasos renais sofrem constrição, reduzindo a irrigação. A analogia seria estrangular uma mangueira enquanto a água tenta fluir, a pressão interna aumenta e o sistema de filtragem começa a sofrer. Estudos indicam que o uso de ANS está associado a um maior risco de lesão renal aguda e, surpreendentemente, pacientes com doença renal crônica frequentemente recebem prescrições desses medicamentos, apesar dos perigos conhecidos. O aspecto mais traiçoeiro reside no fato de que os efeitos adversos nem sempre são imediatos, mas acumulativos. A estar presente em quase todos os produtos processados, desde os aparentemente inócuos até aqueles comercializados como saudáveis. A estratégia é clara: a adição de açúcares refinados não apenas intensifica o sabor, mas também cria dependência, perpetuando um ciclo de consumo que beneficia exclusivamente os interesses econômicos da indústria. Estudos demonstram que o consumo excessivo de frutose, em particular, está diretamente associado à disfunção renal, independentemente da presença de diabetes. Esse componente é encontrado em xaropes como o de milho com alta concentração de frutose, é metabolizado quase exclusivamente pelo fígado, onde é convertido em gordura, contribuindo para a esteatose hepática não alcoólica, uma condição que, por sua vez, agrava a resistência à insulina e acelera a progressão da doença renal. A gravidade do problema reside na sua natureza insidiosa. Ao contrário de outras substâncias prejudiciais, cujo impacto negativo pode ser percebido de imediato, os efeitos do açúcar se manifestam de forma gradual e silenciosa. A população em geral subestima os riscos, pois os danos não são visíveis a curto prazo. No entanto, as evidências científicas são inequívocas. O consumo crônico de açúcares adicionados está correlacionado a um aumento significativo na incidência de nefropatia diabética, glomerulosclerose segmentar e focal, além de outras formas de lesão renal. A Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda que a ingestão de açúcares livres não ultrapasse 10% do total de calorias diárias, com uma meta ideal de 5%, mas a realidade é que a maioria dos indivíduos consome quantidades muito superiores a esses limites. A solução, embora desafiadora, não é inatingível. O primeiro passo consiste em eliminar ou reduzir drasticamente o consumo de bebidas açucaradas, principal fonte de açúcares adicionados na dieta moderna. Refrigerantes, sucos industrializados, chás adoçados e bebidas energéticas representam uma ameaça desproporcional, pois são absorvidos rapidamente, provocando picos glicêmicos e sobrecarregando os rins. Em seguida, é fundamental adotar uma abordagem crítica em relação aos rótulos dos alimentos.
Termos como xarope de milho, dextrose, maltose, sacarose e melado são apenas algumas das denominações utilizadas para mascarar a presença de açúcar. A indústria alimentícia emprega mais de 50 nomes distintos para açúcares adicionados, dificultando a identificação por parte do consumidor. Além disso, a substituição de produtos refinados por alternativas integrais e minimamente processadas deve ser priorizada. Grãos integrais, leguminosas, frutas frescas e vegetais não apenas fornecem nutrientes essenciais, mas também possuem fibras que retardam a absorção de glicose, atenuando os picos de insulina. A reeducação do paladar é outro aspecto crucial. Assim como ocorre com o sal, o excesso de açúcar condiciona as papilas gustativas a exigirem níveis cada vez mais elevados de doçura. No entanto, após um período de adaptação, geralmente 2 a 3 semanas, o indivíduo passa a perceber o sabor natural dos alimentos, reduzindo a necessidade de aditivos doces. Por fim, é imprescindível que políticas públicas sejam implementadas para conter essa epidemia. A tributação de bebidas açucaradas, a regulamentação da publicidade direcionada ao público infantil e a rotulagem clara e obrigatória de açúcares adicionados são medidas comprovadamente eficazes na redução do consumo. Países que adotaram tais estratégias, como o México e a Hungria, observaram uma queda significativa na incidência de doenças metabólicas e renais. A proteção da saúde renal não depende apenas de escolhas individuais, mas também de um ambiente que não incentive o consumo de substâncias comprovadamente nocivas. A batalha contra os 3 principais venenos renais anti-inflamatórios não esteroides, sódio em excesso e açúcares refinados, exige vigilância constante e uma mudança de paradigma. Enquanto a medicina avança no tratamento das doenças renais, a prevenção permanece a estratégia mais eficaz. A conscientização sobre os riscos, aliada a hábitos alimentares e de consumo responsáveis, pode interromper o ciclo de danos cumulativos que, uma vez instalados, são irreversíveis. A saúde dos rins, assim como a de qualquer outro órgão, não é um recurso infinito, mas um sistema delicado que demanda respeito, cuidado e, acima de tudo, conhecimento. Em praticamente todos os produtos alimentícios processados, não apenas por seu baixo custo, mas também por sua capacidade de prolongar a validade e estimular o consumo recorrente. Sob dezenas de denominações distintas nos rótulos, dextrose, maltose, sacarose, xarope de milho com alta frutose ou concentrado de suco de frutas, o açúcar se apresenta de forma dissimulada. Como então libertar-se desse agente nocivo? O primeiro passo consiste na eliminação das fontes mais evidentes e concentradas. As bebidas açucaradas, por exemplo, equivalem a doces líquidos. Uma única lata de refrigerante contém uma quantidade de açúcar superior à recomendada para consumo diário. A substituição por água gaseificada sem adição de açúcar com limão ou chás de ervas representa uma das intervenções mais impactantes. Em segundo lugar, é fundamental questionar os produtos rotulados como baixo teor de gordura. A indústria alimentícia, ao reduzir a gordura, frequentemente compensa a perda de sabor com a adição de açúcar. Optar por versões integrais de iogurtes, laticínios e outros alimentos, complementando-os com frutas frescas quando necessário, configura-se como uma escolha mais saudável. Em terceiro, a substituição de grãos refinados por grãos integrais deve ser priorizada. O pão branco, por exemplo, deve ceder lugar ao pão integral, no qual os grãos são visíveis. Da mesma forma, o arroz branco pode ser substituído por arroz integral ou quinoa, enquanto a massa tradicional pode dar espaço às opções integrais ou à base de leguminosas. A fibra presente nos grãos integrais retarda a absorção de açúcar, prevenindo picos glicêmicos prejudiciais. Por fim, a adoção de alimentos in natura vegetais, frutas, legumes, oleaginosas, peixes, carnes e ovos deve ser incentivada. Esses alimentos nutrem o organismo sem sobrecarregar os rins. Quando a dieta se baseia predominantemente em alimentos reais, em vez de produtos industrializados, o problema do excesso de açúcar tende a se resolver de maneira orgânica. Retomando os pontos abordados, identificamos 4 agentes nocivos aos rins, classificados em ordem crescente de gravidade. Em quarto lugar, o sedentarismo, que compromete a circulação sanguínea e favorece o desenvolvimento de obesidade, diabetes e hipertensão. Em terceiro, os anti-inflamatórios não esteroides, ANES, que restringem o fluxo sanguíneo renal e provocam danos silenciosos e irreversíveis. Em segundo, o sódio em excesso, oculto em alimentos processados, que eleva a pressão arterial e danifica os delicados filtros renais.
E por fim, em primeiro lugar, o açúcar e a farinha refinada, que desencadeiam um ataque multifacetado, culminando em nefropatia diabética e insuficiência renal. É compreensível que tais informações possam gerar uma sensação de sobrecarga. No entanto, é essencial recontextualizar essa percepção. Todos os fatores mencionados estão sob o controle individual. A decisão de movimentar-se ou permanecer inativo, de recorrer a analgésicos ou explorar alternativas, de selecionar alimentos processados ou optar por ingredientes frescos. Cada escolha é de responsabilidade pessoal. Cada decisão consciente contribui para a construção de uma barreira protetora em torno da saúde renal. Não se exige uma transformação radical e imediata, pois tal abordagem raramente é sustentável. Em vez disso, recomenda-se a adoção gradual de mudanças. Escolher uma única ação, como estabelecer lembretes para levantar-se periodicamente, substituir refrigerantes por água ou priorizar opções com menor teor de sódio, e mantê-la por 2 semanas antes de incorporar novos ajustes, permite que pequenos passos se acumulem em resultados significativos. Em 6 meses é possível observar uma transformação notável, com rins mais saudáveis e resilientes, em vez de progressivamente debilitados. Se as informações apresentadas despertaram uma nova compreensão sobre esses agentes nocivos, há uma ação concreta a ser tomada: compartilhá-las. Transmitir esse conhecimento a familiares, amigos e, em especial, a indivíduos com mais de 60 anos, pode ser determinante para a preservação da saúde renal. O saber que salva vidas deve ser disseminado. Para aqueles que desejam aprofundar-se em orientações práticas e baseadas em evidências sobre o envelhecimento saudável, recomenda-se acompanhar este canal e ativar as notificações. Por fim, convida-se o leitor a refletir: qual dos 4 agentes nocivos mencionados causou maior surpresa? Qual deles demanda atenção prioritária em sua rotina? As respostas compartilhadas nos comentários contribuem para a elaboração de conteúdos que atendam às necessidades dessa comunidade. Agradece-se o tempo dedicado a essa leitura e o compromisso com a busca por informações confiáveis. Os rins desempenham uma função incansável, a cada segundo, para manter a vitalidade. Retribuir esse esforço por meio de escolhas conscientes e informadas é um ato de responsabilidade consigo mesmo. Proteja seus rins, proteja seu futuro.